Lucas capítulo 12, versículos 42 a 48, nos diz a palavra de Deus. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas, se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Quantos dizem amém por esta palavra? A galeria, está tudo bem aí? Amém. Aleluia! Glória a Deus! Meus irmãos, nós estamos estudando, pela graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo e a oração da igreja, já há alguns dias, sobre a relevância do cristão neste mundo. E dentro deste tema tão maravilhoso, nós estamos meditando no que Jesus ensinou no início do seu ministério, nos capítulos 5, 6 e 7 que Mateus escreveu. E a semana que passou nós estivemos meditando sobre a administração do tempo, a relevância do cristão em aproveitar o tempo. E hoje, com a ajuda de Deus, queremos meditar sobre a administração da vida cristã. Diga comigo: a administração da vida cristã. A administração da vida cristã envolve os bens que Deus nos entregou, tais como o tempo. Cada um de nós recebemos um tempo, é um bem. Os bens que recebemos, tanto material quanto os bens espirituais, e os nossos talentos, as nossas aptidões, que o Senhor nos dá, a nossa capacidade que vem dele. E Deus nos ensina pela sua palavra que com esses bens devemos ser fiéis e prudentes. Deus é o dono de tudo, todos nós sabemos disso. Ele é o dono de todas as coisas, mas Ele confiou aos homens os bens que Ele entregou, e Ele ensina que esses bens sejam administrados com fidelidade e prudência. Na Bíblia está cheia de detalhes sobre a importância da doutrina da administração da vida cristã. Quando eu digo vida cristã, me refiro aos cristãos que seguem a Cristo. Eu quero deixar isso claro, porque muitos dizem: eu sou cristão, mas às vezes as suas ações identifica apenas como nominais. O nosso caso não é esse.
O nosso caso é, nós somos seguidores de Cristo. Por isso somos cristãos. Quem é seguidor de Jesus aqui? Nós somos cristãos porque somos seguidores de Cristo. Vale dizer, o verdadeiro cristão. A administração da vida cristã, todos nós sabemos que o dicionário nos ensina que o administrador é como um mordomo. E o dicionário nos ensina que o mordomo é alguém encarregado de administrar uma residência alheia, uma tarefa doméstica cotidiana ou um bem de uma entidade empresarial ou industrial ou comercial. Este é o mordomo, o administrador, à luz da palavra na sua definição. No grego, administrador é alguém que organiza, que arruma, que cuida, que tem alguma coisa para prestar contas daquilo que ele organiza ou arruma. A Bíblia Sagrada chama esse administrador como o gerente de uma casa. Está escrito em Lucas capítulo 12 e o versículo 42 que lemos. Veja aí, Lucas 12 e 42. Esse foi o início da nossa leitura. Bem-aventurado aquele administrador ou aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então, o administrador é aquele servo que ele arruma, ele organiza, ele cuida. Os bens que Deus nos deu para a nossa vida cristã, nós somos os organizadores, nós somos os cuidadores. E nesta organização e nesta arrumação dos bens, nós desfrutamos. Isto o Senhor ensina que deve ser feito com prudência e, sobretudo, fidelidade. A administração da vida cristã é uma doutrina que a palavra de Deus, ela nos ensina. Utilizar os bens que Deus nos deu na vida cristã, que o homem longe de Cristo não tem esses bens, ele apenas rejeita esses bens, porque os bens da vida cristã é para aqueles que seguem a Cristo. E nós temos o privilégio de ser o administrador, desfrutador desses bens, todavia deve ser com fidelidade. Foi Deus quem nos deu a administração disso tudo. Veja o que Moisés escreve em Gênesis 1 e 28. Deus entrega. Gênesis 1 e 28 diz assim: e Deus os abençoou e Deus lhes disse. O que Deus disse? Vamos ler outra vez? Eu acredito que se toda a congregação participar, o barulho vai ser maior. Versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: veja que no início de tudo, Deus dá privilégios de
um administrador ao homem. Ele diz, primeiro ele diz assim: frutificai e multiplicai-vos. Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Aqui é o privilégio que o homem tem, a mulher tem, da parte de Deus, de propagar a raça humana. E aqui vale salientar que isso é um privilégio. Procriar e gerar um filho é um privilégio. Às vezes eu vejo aqui os irmãos que diz: minha esposa está grávida, pastor, eu vou ser pai. Ah, que alegria! É um privilégio que Deus te deu. Agora, esse privilégio que Ele nos dá, Ele dá também, porque diz: enchei a terra e sujeitai-a. Veja tantos dons que Deus dá. Dons de domínio, de administração. E dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus deu esse direito ao homem. Veja, vamos ver ainda, Apocalipse, capítulo 11, versículo 18. Apocalipse, capítulo 11, e o versículo 18. Nos diz a palavra de Deus: iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que... Então, é privilégio de Deus dado ao homem, domínio dado ao homem, e isso Ele vai galardoar. A vida cristã com esses privilégios terá um galardão, uma recompensa, foi dado por Deus. E como disse no início, Deus é dono de tudo. Quem diz amém? Amém. Ele manda em tudo. Gênesis 1:1, como diz? No princípio... Glória a Deus. Deus é dono de tudo. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Isaías 42:5. Vamos rapidinho, para o tempo nos ajudar. Isaías 42:5. Isaías 42:5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e formou a terra e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o Espírito. Então foi tudo dele criado. Tudo é dele. Ah, como eu gostaria de dizer isso a tanta gente, e oxalá a internet me alcance esta noite, para quem está escutando neste momento, alguém que precise de abrir a cabeça e entender que Deus é dono de tudo. Você que está escutando esse culto hoje, ou talvez em um outro momento, quando você ligar o YouTube, vou ler para você mais uma vez. Isaías 42:5. Vamos juntos? Vamos ler juntos? 1, 2, 3.
Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Ele é dono de tudo. Tudo existe para a sua glória. Aleluia. Diga comigo, tudo existe para a glória de Deus. Apocalipse 4:11. Vamos corroborar isto. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Vamos ler todos juntos mais uma vez. A galeria está acompanhando aí? Quero escutar a voz de vocês aí também. Glória a Deus. Apocalipse 4:11. 1, 2, 3. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Porque tu criaste todas as coisas, então Ele é o dono. E é dono da sua vida também. Você se equivoca quando diz assim, não, na minha vida quem manda sou eu. Deus te dá o privilégio de você administrar a sua vida, mas quem manda é Ele. Isso aqui não é uma redundância, isso aqui é um lembrete. É bom sempre a gente lembrar. E pode ser quem for, pode querer ser o que quiser. Aí o Senhor vai lá e Ele bota o dedo dele no localzinho que sai a respiração. Tum. Oh, aleluia! Romanos 11:36. Romanos 11:36. Vamos ler esse versículo. Ele é muito lindo e bem conhecido. Vamos ler também, toda a igreja. Romanos 11:36. Um, dois, três. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ele é dono de tudo. E tem mais, como Criador, ele tem domínio. Ele, como Criador, tem domínio, de fato e de direito. Como Criador, como nós já vimos, ele criou os céus e a terra. Nós já vemos isto. Ele, como Criador, criou o homem. Ah, que coisa linda. Ele criou o homem. Gênesis 1:27. Gênesis 1:27. Saber disto nos faz ser temerosos, nos faz temer a Ele. Bendito é o nome do Senhor. Gênesis 1:27. E criou Deus a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Vamos repetir essa parte? Vamos repetir? E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Deixa eu dar uma pausazinha aqui para a gente ver isso aqui. Ele criou o quê? Macho
e fêmea. Vou repetir: macho e fêmea. E ele é tão precioso que ele entregou bens ao macho e entregou bens à fêmea. E tem bens do macho que não serve para a fêmea. E tem bens da fêmea que não dá para o macho. Cada um no seu lugar. Não adianta inventar e nem criar ideologias nascidas lá no lugarzinho onde está o inimigo da alma dos homens, e vomita para a terra e vai querer que aceite, mas não tem como aceitar, porque aqui a forma original está dizendo que ele separou. E aqui não vai zombaria a ninguém, aqui não vai crítica a ninguém, aqui vai revelar o que está escrito e é o que os cristãos seguem. E por mais que os homens tentem perverter isso, fazer um arrumadinho, mas a verdade prevalecerá. Aleluia! Então quem criou a vida humana foi Ele. Ele criou tudo. Aleluia. Ele criou tudo. Ele criou a vida humana, criou os animais e criou até a vida vegetal. Veja aí, Salmo 50, versículo 10. Salmo 50, verso 10. Criou a vida humana, a vida animal e a vida vegetal. Veja aí, Salmo 50, verso 10. Porque meu é todo, e é todo animal, o leão, o urso, a cobra, a lagartixa, a formiga, o lacral, tudo é dele. Quem acompanha os noticiários, às vezes vê o mundo animal, e é cada tipo de animalzinho que existe. De várias cores. Não sei como foi que se pintou aquilo. Que coisa tremenda. Ele é o dono. Vamos ler de novo. Porque meu é todo animal da selva. Isso aqui fala do poderio de ele como criador, ele é dono. Todo animal da selva e as alimárias sobre milhares de montanhas. Então ele criou também, ele é dono de tudo, de todas as riquezas, dono até do ouro e da prata. Ageu 2:8. Ageu 2:8. Meu e minha. Aleluia. Encontrou? Ageu 2:8. E veja o final do versículo, que coisa linda. Ageu 2:8. Minha e meu disse. Ele é dono de tudo. Ele criou tudo. Por isso ele é o dono. Mas ele presenteou o homem com talentos, com dons. Ele presenteou, porque ele, ao criar o homem, ele fez o homem
como se ele fosse um senhor inferior. Ele deu o domínio ao homem de um senhor inferior. E esse senhor é com S minúsculo, para entender no nosso idioma de português. Vamos lá de novo para Gênesis 1:28. Gênesis 1:28. Diz assim: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Criou tudo. E deu ao homem domínio como um senhor inferior. Às vezes, a derrota, a fraqueza é que o homem, em vez de considerar e administrar com fidelidade e prudência esse senhorio, ele se esquece, aí ele quer sentar na cadeira do Senhor. O Senhor com letra maiúscula. Não vai conseguir nunca. Ele tem que entender que ele é um Senhor inferior, dito pelo próprio Deus. E glória a Deus que a igreja entendeu isso. Os dons e talentos que Ele nos dá, nós consideramos como privilégio da parte dEle, e Ele exige que seja desfrutado com fidelidade e prudência. Ele criou tudo, mas veja o que Ele deu ao homem. Veja aí, Salmo 115, o verso 16. Veja aí o que é que Ele faz com o homem. 115 e 16. Que dádiva tão bendita o homem recebe da parte de Deus. Salmo 115 e o verso 16. Diz assim: os céus novamente, os céus, mas os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele nos deu, bem entendido, Ele deu para administrar. Não deu para ser dono. Nós dizemos juridicamente, de quando temos um bem ou uma coisa, quem é o dono? Sou eu, dono. Mas aquilo ali, à luz da palavra de Deus ao ser humano, ele devia dizer como às vezes dizem alguns crentes. Tem uns crentes que Jesus abençoa muito. Eu já ouvi, eu já escutei alguns deles dizer: Jesus abençoa muito e dá bens, e da fortuna, e ele fica, o senhor é o dono, ele faz assim: não, eu sou apenas o administrador. Você é o administrador da sua casa, administrador dos seus filhos, do seu carro, do seu emprego, do seu ofício, dos seus bens, da sua conta no banco, você é apenas administrador. No dia que ele diz assim: você não vai ser mais administrador, aí ele encerra. Jó sabia tanto disso, que disse assim: nu. Oh, aleluia! Nu saí do ventre da minha mãe, e nu oh, aleluia!
Aleluia, não tem nada. Por isso você é administrador. E se você é administrador, lógico, não é dono. E se você não é dono, tem responsabilidade para prestar contas. A quem? Ao dono. Ao dono. Aleluia. Ele deu a terra aos filhos dos homens, para que eles administrem. Ele deve administrar e cuidar da terra. Gênesis 2 e 5. Gênesis 2 e 5 e 15. Vamos ler esses dois versículos. Deus deu a terra para ele cuidar e zelar e administrar. Gênesis 2 e 5 diz assim: toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda ave do campo ainda não brotava, porque olha a missão do homem: lavrar, cuidar, administrar. Agora vamos para o 15. Gênesis 2 e 15. E para pronto, administrador, o homem como administrador. E aí, ele como administrador, Deus deu a ele também autonomia para botar os nomes nos animais. Ele colocou o nome em todos os animais. É interessante esse versículo. Gênesis capítulo 2, versículo 19. Veja aí que coisa linda. Gênesis 2 e 19. Havendo Adão botou o nome em todos os animais. Foi uma autonomia que Deus deu. E deu também, como nós vimos há pouco, Deus deu ao homem o direito, o privilégio de gerar. Gerar. Ser pai. Ser avô. São direito que Deus deu. A mulher, gerar. Produzir. Foi coisas que Deus deu. E vale salientar aqui, dar uma pausa, que os filhos que Deus nos dá, aqueles a quem Deus dá, vai dar conta desses filhos. Nos dias atuais, pelo pecado se multiplicar, hoje já está assim: coloca no mundo e entrega uma creche. Nada contra, mas entrega uma creche, entrega a avó, entrega a tia, entrega a dirigente do círculo de oração. Quando aí aparece a liderança governamental dizendo: não, tem um plano de doação. Vai dar contas. É um bem? É. É um privilégio? É. É por isso que eu aconselho os que estão noivos, quando começa namorando, já quero que venha para cá para a gente conversar. Tenha cuidado, meu filho, com o que você vai fazer. Ah, mas não deu certo, não deu certo, pastor. Ela vai para lá e eu vou para cá. E não era uma briga para todo canto. E os filhos, como é que fica? Ah, mas eu dou a mesada todo mês, eu vou lá e dou. Mas
O emocional do filho não se preenche só com a mesada. Ô meus irmãos, por favor, me deixe falar isso. Me permita falar isso. Porque hoje a coisa está tão difícil, que é assim, ó, se não der já sabe, né? E eu tenho aconselhado aqueles que vai para o segundo, quando fica viúvo, que vai para o segundo, meu irmão, venha cá, minha irmã, venha cá, olhe, vai acontecer assim, 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 a senhora estará disposta a abraçar isso? O senhor, estou, pastor, vá em frente. Porque não é assim, colocar no mundo e deixar. Porque os filhos, veja aí, Salmo 127, e o verso 3. Eu estou dizendo que gerar filho é uma bênção, é uma vitória. Mas vai chegar. Salmo 127 e verso 3. Aleluia. Você é conhecido esse versículo? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. De quem são os seus filhos? Não é para ser entregue em qualquer lugar, não. E nem a qualquer pessoa, não. Isso pode-se não falar em outro lugar, mas aqui se fala. Porque aqui a igreja do Senhor é educada, ensinada a administrar a vida cristã conforme a palavra. O privilégio de gerar é meu. Foi ele quem me deu, mas tomar conta também é só meu. Amém, meus irmãos? Amém. Tenha calma, não se apavore. Se está sentindo, se tem alguma coisa, tenha calma. Você está sendo encaminhado. Aqui não tem desespero para ninguém. Aqui tem ensino para a gente se fortalecer. Tem algum problema, o pastor está aqui para lhe ajudar. No que precise. Tem o pastor, tem os coordenadores, tem os dirigentes de congregação, homens que Deus tem levado. A gente está aqui para lhe ajudar. Porque você segue a vida cristã administrando bem os bens que Deus lhe deu. Porque os nossos filhos são do Senhor. Até aquele que dá trabalho. Até aquele que lhe dá dor de cabeça. Aquele até que você já disse, sincero. Cuidado. Diga não. Mas pastor, a dor de cabeça que me dá, deixa ele com Jesus. Diga assim, ô Jesus, ó, a tua herança está me dando trabalho. Que ele vai cuidar da herança dele. E o cuidado dele vai lhe dar a alegria. Ele só não quer que você abandone. Não, abandonar nada. Glória seja dada ao nome do Senhor. O ensino da administração da vida cristã, que Deus, dos bens que Deus nos ensinou, está na Bíblia. No Novo Testamento, até lá no início, o ato de oferecer sacrifícios a Deus, ali já era um ato de uma administração dos bens que Deus nos dá. E aqui se trata de administrar bem. O que a Bíblia nos ensina é isso: administrar com fidelidade
e prudência, ou mesmo que administrar bem. É isso que Deus quer. No início do livro de Gênesis, capítulo 4, veja aí, capítulo 4, versos 3 e 4. Um caso de administração. Já vamos caminhando para concluir, se Deus nos permitir. Gênesis capítulo 4, verso 3 e 4. Diz assim, Gênesis 4 e 3. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Versículo 4. Esse detalhe aqui é nos ensinado o que Deus exige de cada um de nós na administração dos bens da nossa vida cristã. No versículo 3 diz, e Caim, passando o tempo, Caim trouxe uma oferta ao Senhor. Ponto. Quando vai para o versículo 4, aí se percebe detalhes que não se percebe no versículo 3. Diz assim, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua... Veja, detalhes. Administrar bem é detalhe. Administrar de qualquer maneira não exige detalhes. E administrar bem é aquela... Me permita usar as coisas cotidianas da vida. Tem dona de casa que ela limpa a casa e quem passa nas alamedas da casa vê tudo limpinho. Mas tem dona de casa que quando ela limpa a casa, pode levantar o colchão que está limpinho também. Pode afastar os móveis que está limpinho também. Mas tem dona de casa que não afaste os móveis, por favor, e nem levante o colchão. Mas também é uma administradora, é uma que limpa. Tem homem que tem seu veículo. Eita! E quando você entra dentro do veículo dele, é um olor agradável, tudo limpinho. Mas tem dono de veículo que é melhor pegar o ônibus. Mas é um administrador e tem carro também, e limpa também. Percebeu o detalhe? Tem proprietário que tem a sua casa, e quando você passa na frente, está toda limpinha. Ele tira o mato que está ali no pé do muro. Quando você entra dentro de casa, tudo limpinho. É um administrador dos seus bens. Mas você vai em determinadas casas que tem vontade de dizer assim, o senhor me permite? Ora, os dois são administradores. Mas a palavra ensina detalhes. E a vida cristã é feita de detalhes. Quem primeiro tem a ideia de levar a oferta é Caim, não é Abel. Pelo menos
no que está escrito aqui. Só que Abel pega do fruto e leva, Caim, digo, pega do fruto e leva. Abel não, Abel diz assim, bom, Caim levou, eu vou levar também, porque o versículo diz assim, e Abel também, pelo menos a versão corrigida diz assim, é como se ele visse, eu vou levar o meu também, mas ele diz assim, peraí, vou levar dos primogênitos. Detalhe, vou levar dos gordos, bonitos. E quando se trata de administrar os bens da vida cristã, às vezes até alguém diz para a gente assim, e precisa disso? Precisa disso? O senhor não quer isso não, rapaz. Aí você diz assim, mas é para o Senhor. Eu tenho que dar o melhor, eu tenho que fazer bem feito. Deus olha para detalhes. E em Abel e Caim tem dois administradores. De Caim, versículo 5, diz assim, e não atentou Deus para Caim, nem para a sua oferta. De Abel ele diz assim, e atentou Deus para Abel e para a sua oferta. Viu o detalhe? Oh, aleluia! É por isso que na Assembleia de Deus é ensinada às mulheres, crianças, adolescentes, e aos homens, crianças, jovens e adolescentes, a maneira como viver de todos os detalhes. Porque aqui venha como está, e aqui o Senhor vai orientando e ensinando a administrar bem os bens que Ele nos entrega. Que Deus nos abençoe. Que Deus lhe ajude.